Olá pessoal, Ciro Ferreira passando aqui para deixar uma mensagem para você nesse dia, e a mensagem é planejamento. Planejamento, ele faz parte do terceiro ponto, terceiro passo dos direcionamentos, dos 10 direcionamentos para a sua vida pessoal, profissional, familiar e também negócios. E o planejamento ele é fundamental entre esses passos, e por isso que ele está colocado ali entre o top 3. Por quê? Porque ele vai ser fundamental para todos os demais. E eu quero poder compartilhar com você aonde está embasado o planejamento, ao qual nós temos como princípio bíblico também trazer para o negócio, trazer para o jogo. Livro de Lucas, no capítulo 28, no capítulo 14, no verso 28, diz: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto que vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Essa palavra, querida, ela expressa um direcionamento que nós precisamos parar para fazer contas, cálculos, planejar, para que aquilo que nós vamos construir, nós vamos ter condições de poder terminar. E aqui entra o planejamento. Essa palavra ele usa como expressão uma torre, uma construção, que é necessário fazer um cálculo primeiro, você sentar, planejar, para que depois, então, de ter começado os alicerces, você possa concluir e não passar uma vergonha de começar e não terminar. Ele fala também de um rei que, indo à guerra, ele para calcular se ele tem suficiente soldados para vencer aquele exército que vem contra ele. Senão, ele manda um mensageiro de paz para que entrem em acordo. Planejamento, queridos. Aqui nós vemos que há planejamentos para uma construção, para uma estrutura. Há planejamento, inclusive, para nós entrarmos em algumas guerras. É necessário fazer alguns ajustes para que a gente possa ter o cálculo preciso de que nós vamos terminar. E eu refletindo sobre algumas palavras que falam sobre planejamento, nós entendemos, querido, que para ter planejamento, você também precisa ter alguns passos que compõem o planejamento. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja no seu negócio, seja na sua vida espiritual. Você tem que exercer alguns direcionamentos para ter um planejamento bem executado. Então, hoje, como tema de planejamento, nós vamos ver que não é apenas parar para planejar. É necessário nós termos alguns embasamentos, né? Alguns insumos que vão trazer fortalecimento para o nosso planejamento. E quando nós lemos o capítulo de Provérbios, no capítulo 16, no verso 1, ele diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Verso 3 diz: peça a Deus que Deus os abençoe os seus planos, e eles darão certo. O verso 9 diz: a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O verso 33, ainda de Provérbios 16, diz: os homens jogam dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. E alguns planejamentos, querido, nós precisamos ter alguns direcionamentos. E esses versos do capítulo 16, ele nos dão algum direcionamento preciso para a gente ter um planejamento bem elaborado. Primeiro, o verso 1 ele diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Primeiro, permissão. Para mim ter um bom planejamento, eu preciso ter uma permissão. Seja uma permissão de Deus, seja uma permissão de mercado, seja uma permissão do meu negócio. Permitir para que eu possa ter um excelente planejamento. Ele diz que o homem faz seus planos, mas é Deus quem dá a permissão, a última palavra. Então, se você vai planejar para a sua vida pessoal, negócio, profissional, Deus tem que fazer parte desse planejamento. E isso chama-se permissão. Ok? O ponto 2, ele fala sobre, no verso 3, peça a Deus que abençoe os seus planos e ele darão certo. Ou seja, eu não preciso apenas planejar, eu preciso pedir para que Deus abençoe meus planos. Eu estou consagrando a Deus para que eles possam dar muito certo. Às vezes,
E sempre, não é somente às vezes, é sempre Deus nos surpreende. Surpreender é fazer aquilo que nós esperávamos com upgrade, com plus, com melhor, com o máximo. Deus sempre faz isso quando nós consagramos nossos planos a Deus. O verso 9, ele diz, a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Ou seja, direcionamento, dirigir, dar o destino é Deus. Por isso, alguns homens na Bíblia, inclusive Abraão, em Êxodo 33:15, ele diz, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, faça com que os nossos pés não se apartem desse lugar. Ou seja, o direcionamento da vida de Abraão naquele momento, assim como para a nossa vida tem que ser, Senhor, se o Senhor dirigir o nosso caminho, a nossa frente, nós estaremos com o Senhor. Por isso, o direcionamento tem que dar é Deus. Nós, às vezes, achamos que os nossos direcionamentos eles são suficientes para o nosso negócio, mas Deus sempre tem que estar à frente para que nós possamos ter o destino, o direcionamento certo e correto. Ok? E para concluir, o verso 33, ele diz, os homens jogam os dados sagrados, mas para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Ou seja, queridos, sem Deus nada podemos fazer. Ou seja, Deus sempre vai estar presente com a sua força, com o seu poderio, com a sua majestade na nossa frente para que nós possamos ter sucesso. Ele diz que nós podemos até tentar a sorte, mas ele diz quem resolve a parada, quem resolve o negócio, quem resolve os objetivos, os BOs, quem resolve o planejamento, quem resolve tudo é Deus. Por isso, ele tem que fazer parte da nossa vida hoje e sempre. Sem Deus, nada podeis fazer. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!